I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Eu sou o professor Ailton Ribeiro, tá certo? Segundo ano do ensino médio, tá? Do ensino médio, ok, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Então, o conteúdo do nosso vídeo de hoje, tá? É o conjunto dos números complexos. Todos vocês, né, já devem ter passado pela situação ou já devem ter ouvido que não existe raiz quadrada de um número negativo, né? Porém, né, na matemática, ficamos muito incomodados, né, em perceber que um problema como este não teria solução. Vejamos, dividir o número 18 em duas partes cujo produto seja 82, né? Então, vamos tentar resolver isso daqui. Se eu quero dividir o número 18 em duas partes, significa que a soma dessas duas partes é 18. Então, a soma, eu vou chamar de S, é 18. A soma dessas duas partes que eu quero descobrir. E o produto é 82. 82, né? Porém, já estudamos que esses dois números, né, são raízes de uma equação da seguinte forma: x ao quadrado menos a soma x mais o produto, isso aqui dando igual a zero. Bom, eu sei qual é a soma desses dois números e sei qual é o produto desses dois números, né? Então, fazendo essa substituição, temos que x ao quadrado menos a soma, que é 18x, mais o produto, que é 82. Isso daqui tudo tem que ser igual a zero, tá? Então, resolver esta equação do segundo grau me diz quais são esses dois números cuja soma deu 18 e o produto deu 82. E como resolvemos essa equação de segundo grau? Aí utilizamos a fórmula que é chamada de fórmula de Bhaskara, não é isso? Primeiro temos que achar um discriminante, que é chamado de delta. O delta, neste caso, vai ser dado por B, né? Este número aqui, que é menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes esse último número aqui, que é 82, né? O delta é dado dessa forma. Bom, menos 18 ao quadrado, né? A gente fazendo essas continhas aí, a gente vai ver que isso aqui, o resultado é 324. 4 vezes 1 vezes 82, esse número aqui vai dar 328. Logo, né? 324 menos 328 deu menos 4, né? Aí a gente já tinha a seguinte situação. Bom, o delta deu negativo. Logo, não existe raízes para esta equação. Mas a gente tinha que frisar. Não existe raízes reais. Porque neste caso, existem raízes que são chamadas de raízes complexas. E vamos ver como é que vamos encontrar elas, tá? Bom, e aí a gente vai continuando, da mesma forma como que a gente já viu lá nas equações do segundo grau. O valor de x, ele era dado por menos b, que é menos 18, vai ficar mais 18. Mais ou menos a raiz desse delta, que aqui é menos 4, né? Tudo isso sobre 2 vezes esse primeiro valor aqui, 2 vezes 1. 2 vezes 1, que vai dar 2, tá certo? Então temos que a primeira raiz, tá? Que vamos chamar aqui, de x', ela vai ser dada por 18. Vou pegar aqui por cima, mais a raiz quadrada de menos 4 sobre 2. E a segunda raiz eu vou chamar de x duas linhas, vai ser dado por 18 menos a raiz quadrada de menos 4, tudo isso sobre 2. Bom, e aqui que está o problema, né? Por quê? Porque a raiz quadrada de menos 4, ela não é um número real, tá? Porque a gente só consegue extrair, ou seja, só temos raízes reais de números
positivos. E neste caso aqui, ó, o número que está aqui dentro é um número negativo, tá? Então, um matemático chamado de Euler introduziu a unidade imaginária, que ele chamou ela, ó, de I, de modo com que esta unidade imaginária elevada ao quadrado tinha como resultado menos 1, tá? Então, isto daqui é uma propriedade desta unidade imaginária. Ou seja, I, que é essa unidade imaginária, podemos ver isso daqui como sendo a raiz quadrada de menos 1, tá? Então, aí sim, agora a gente consegue resolver problemas desse tipo. Para a raiz que queremos encontrar, vamos ter o seguinte. A primeira raiz, né, é 18 mais a raiz quadrada de menos 4 sobre 2. Bom, eu posso organizar dentro desse radicando aqui, né? Ó, vai ficar 18 mais raiz quadrada. Esse menos 4 eu posso ver como sendo 4 vezes menos 1. Tudo isso daqui dividido por 2. Bom, 18 mais... Aqui este produto eu posso dividir da seguinte forma, ó. Raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de menos 1. Tudo isso daqui sobre 2, utilizando as propriedades de raiz, tá? E isso daqui, ó, né? Agora ficou mais simples pela definição que acabamos de ver. Vai ficar 18 mais a raiz quadrada de 4, 2, né? Então aqui deu 2, vezes a raiz quadrada de menos 1. Isso daqui é justamente a unidade imaginária, ou seja, I, né? Raiz quadrada de menos 1, I. Então, I. Tudo isso daqui sobre 2. Posso dividir tudo aqui por 2, né? Então aqui vai ficar 18 dividido por 2, 9. 2 dividido por 2, 1. Mais 1 vezes I. Então, o resultado, né, da primeira raiz vai ficar 9 mais I. Para a segunda raiz, ó, né? Então, aqui eu já tenho que aqui vai ficar 18 menos raiz quadrada de menos 4, ó. Eu já sei por aqui por cima que vai ficar 2i, tá? Utilizando os mesmos argumentos. Então, vai ficar menos 2i dividido por 2. Divido aqui tudo por 2, né? Tanto esta parte quanto esta. Então, vai ficar 18 por 2, 9, menos 2 dividido por 2, 1 vezes i, tá? Então, a segunda raiz, ó, 9 menos i. Então, já temos as raízes para esse problema, tá certo? Um número cuja soma, tá? Então, vamos somar esses dois números, tá? Então, ó, S, que é a soma, vai ficar x' mais x duas linhas, ou seja, 9 mais i mais 9 menos i. I menos i, podemos cancelar, 9 mais 9, 18. O número está dividido em duas partes, cuja soma dá 18, tranquilo. E vamos agora analisar o produto. O produto de x' com x duas linhas. 9 mais i, que multiplica 9 menos i, tá? Fazendo a distributiva, ó, 9 vezes 9, 81. 9 vezes menos i, menos 9i. I vezes 9, mais 9i. O i vezes i, menos i, no caso, vai ficar menos i ao quadrado, né? Então, ó, 9i menos 9i, cancela-se, vai dar 0, né? I ao quadrado, né? A gente já sabe pela unidade imaginária, ó, que a propriedade é que i ao quadrado vai ser igual a menos 1, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 81 menos aqui, ó, i ao quadrado menos 1. Menos 1. Menos com menos mais, 81 mais 1,
82. Então, tá aqui, encontramos dois números cujo a soma deu 18 e o produto deu 82. Porém, esses dois números, eles não são números que são chamados de números reais. Eles são chamados de números complexos. Bom, então com o desenvolvimento, tá, da unidade imaginária, foi preciso ampliar a ideia de conjuntos que até então conhecíamos, tá? Então veremos pelo diagrama de Venn agora, né? A gente tinha que existiam os números que eram chamados de números naturais, né? Que seriam aqueles números contáveis, né? O 0, 1, 2, 3, 4. Bom, há controvérsia se o 0 é natural ou não, tá? Para alguns autores sim, para outros não. Depois dos números naturais, ou maior que o número natural, englobando os números naturais, temos os números que são chamados de números inteiros. Maior que os números inteiros, temos o conjunto dos números racionais. Um número real, ou ele é racional, ou ele é irracional, tá? Então aqui temos esse conjunto, esses dois conjuntos, o conjunto de números racionais com os irracionais, chamamos de conjunto dos números reais, representado por essa letra R, tá? E maior que eles, ou seja, todo número real também é um número complexo. E existem números complexos que não são números reais, ok? Então fizemos agora foi feito esta pequena adaptação no diagrama de Venn, tá? Uma ampliação do diagrama de Venn. A forma algébrica, que geralmente um número complexo aparece, é desta forma aqui, ó. Z igual a A mais BI, onde este A e este B são números reais quaisquer, tá? Este número que aparece aqui, neste caso aqui, este A, ele é chamado de parte real deste número complexo Z. E denotamos dessa forma. A parte real de Z é igual a este número que vai aparecer aqui. Neste caso aqui, o A. O número que está aqui, ó, multiplicando I, ele vai ser chamado de parte imaginária, tá? E denotamos por IMZ. Parte imaginária de Z. Neste caso aí, ele vai ser chamado de B, tá? Então, o conjunto dos números reais, eles podem ser escritos da seguinte forma. Ele é formado por todos os números complexos Z. Da seguinte forma, onde Z é um número da forma A mais BI, com A e B pertencente aos reais, e I, ela é a unidade imaginária, tá? Que tem a seguinte propriedade, que I ao quadrado igual a menos 1. Ok? Bom, aqui notamos que A e B são números reais quaisquer. Inclusive, eles podem ser 0. Se B for igual a 0, o número complexo aqui ele vai ser apenas a parte real. Ele só vai ter a parte real. Então, ele vai ser apenas um número real A qualquer. Porém, se o A for igual a 0, né? Então, se A for igual a 0, o número complexo ele vai ficar da forma BI. Então, quando A for 0, este número aqui, ele é chamado de um número imaginário puro. Bom, então vamos para esse exercício aqui, tá? Ó, determinar a parte real e a parte imaginária destes números complexos aqui. O primeiro número é menos 4 menos I raiz de 3. Qual é a parte real deste número aqui? Menos 4, tá? Então, menos 4 é a parte real. E qual é a parte imaginária? Menos raiz de 3, tá? Menos raiz de 3 é a parte imaginária. Já para este número aqui, né? A parte real, ó, seria aqui, ó. 0 mais 2/5 de I, né? Então, 0 é a parte real, tá? Não tem aqui, ó. Então, a gente pode acrescentar este 0. Já a parte imaginária, ó, é 2/5. 2/5.
Lembre-se que o i, ele não entra na parte imaginária, tá? O i é a unidade imaginária. Este número aqui, ele é um número complexo puro, tá certo? Número imaginário puro. Este outro aqui, ó, 3,71 é a parte real, né? 3,71. Qual é a parte imaginária? Bom, a gente pode olhar este número da seguinte forma, ó, mais 0i. Então, 0 é a parte imaginária. Logo, né, este número, podemos chamar ele de um número real, tá? Então, este número real é um número imaginário com a parte imaginária igual a 0, tá? O 0, eu posso olhar ele como sendo mais 0i. Então, a parte real dele é 0 e a parte imaginária também é 0. O 0 é um número real que também é um número imaginário. Então, vamos ver a representação geométrica de um número complexo. Um número complexo, ele pode ser representado em um plano cartesiano, tá? Este plano, ele vai ser chamado de plano complexo. O que faremos? Iremos associar cada número complexo a um ponto do plano cartesiano, tá? Fazendo esta relação biunívoca entre o número complexo e o plano cartesiano. De modo que o eixo das abscissas, que é o eixo x, vamos representar pelo eixo real. Já o eixo das ordenadas, vamos representá-lo como sendo o eixo imaginário. Então, um número real, a mais bi, né? Então, ele pode estar representado no plano cartesiano, ó, como sendo o eixo real por A, tá? Então, aqui, ó, A. E o eixo imaginário, ó, B. Tá? Então, é dessa forma que representamos um número complexo na sua forma geométrica, tá? Então, esse número complexo aqui, ó, Z1 igual a 1 mais 3i. Como é que eu vou representá-lo no plano complexo? Bom, eu posso associar este número, né, ao ponto 1, 3 no plano complexo, né? Então, na parte real, o eixo real dele, ó, vale 1, né? Que é a parte real aqui, ó, 1. Então, 1 no eixo real e 3 no eixo imaginário. 3 no eixo imaginário, ó. Então, a mesma forma como associamos o ponto no plano cartesiano, o ponto 1 e 3. Então, vai ser este ponto aqui, né, ó. Ponto 1 e 3 pode representar o número real Z1, tá? Já este outro número real Z2, 2 na parte real e 1 na parte imaginária. Então, eu posso representá-lo no plano complexo no ponto 2, 1. 2 no eixo real e 1 no eixo imaginário. Então, está aqui, né, o número Z2. Este outro número complexo Z3, da forma 0 menos i ou apenas menos i, tá? Ele vale 0 na parte real e menos 1 na imaginária. 0 na real e menos 1 na parte imaginária, ó. Então, ele está sobre o eixo imaginário. Então, este ponto aqui é o número Z3, tá certo? O número imaginário Z4, que vale menos 3, ele só tem parte real, que vale menos 3. A parte imaginária, 0, né? Então, tá aqui ele, ó. Esse daqui é o Z4. Já o Z5 só tem parte imaginária, 2. E a parte real é 0. Então, é o ponto 0,2. 0,2. Então, está aqui, ó, o número Z5. Tá certo? Então, é dessa forma
a representação geométrica de um número complexo. Então, pessoal, já demos uma bela introduzida, né, ao conjunto dos números complexos, tá certo? Vimos bastante definição, tá? E vamos resolver alguns exercícios, tá na lista que eu vou colocar para vocês lá no Google Sala de Aula, para que vocês resolvam e possam fixar os conhecimentos vistos nos vídeos de hoje. Ok, pessoal? Então, ó, o nosso vídeo fica por aqui, tá certo? Até mais! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Eu sou o professor Ailton Ribeiro, tá certo? Segundo ano do ensino médio, tá? Do ensino médio, ok, pessoal? Stand and go out of